Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Provérbios 23. Provérbios, vamos usar aqui o capítulo 23 e o verso 23. Provérbios 23, 23. Diz assim: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Repreende toda distração, ó Deus, e que as informações e o aprendizado possam se converter em comportamentos, em ações, que possam melhorar a qualidade de vida do teu povo e fazer com que o teu nome seja glorificado. Te agradecemos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre esse texto e essas 4 coisas que o texto nos expõe a comprarmos. É importante entendermos que elas são valiosíssimas, mas não são gratuitas. É importante entendermos que um preço precisa ser pago para se adquirir verdade, sabedoria, instrução e entendimento. Quem espera receber essas coisas de graça pode nunca obtê-las, porque segundo a Bíblia, um preço precisa ser pago. O grande problema é que na maioria das vezes que a palavra preço é indicada, os ouvintes têm a sensação que em tudo haverá um valor monetário e que você vai precisar de pagar dinheiro para ter sabedoria. E aí muitas pessoas, ao pensarem assim, descartam. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que a Bíblia diz que não é algo que você vai, ou pelo menos que deve desfazer depois de adquiri-la. O texto é bem claro: compre e não venda. Ou seja, é algo que você, ao adquirir, deve morrer com essas coisas, não desfazer delas, certo? E aí eu quero fazer uma aplicação de cada uma delas de uma forma bem rápida, mas é importante que você entenda que você vai precisar comprar a verdade. E qual é o preço da verdade? Bom, nós temos o preço da verdade, talvez seja pagar pelos danos dos erros. Todas as vezes que eu cometo um erro, uma falha, um esquecimento, e me é cobrado, eu deixei de fazer, deixei de pagar, deixei de ir, cometi um erro, certo? A verdade vai chegar, e para que ela chegue, um preço vai ter que ser pago. Ou seja, um preço da desculpa, um preço de um juro, certo? Que eu não esqueci de pagar hoje, vou ter que pagar amanhã, tá certo? Então, inevitavelmente, essas 4 coisas precisarão ser compradas por você e por mim. A minha tradução está um pouco diferente, ela coloca a instrução como disciplina, ela coloca o entendimento como prudência, mas pouco varia, na verdade, tá certo?
Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essas três coisas, verdade, sabedoria, instrução e entendimento, não virão para a sua vida de graça. Você vai precisar comprar isso. Comprar muitas vezes com um tempo que você poderia estar dedicando a uma coisa fútil. Comprar com um tempo que você gostaria de estar dedicando ao prazer. Comprar com a atenção sendo dada por uma pessoa, muitas vezes, chata na comunicação. Um professor desagradável na escola, na universidade. Um pastor, muitas vezes, chato, certo? Mas, quando você olha e vê que você adquiriu, e algumas pessoas dizem, nossa, como você adquiriu isso? Você diz, eu paguei um preço para adquirir isso. Isso não entrou na minha vida de graça, certo? Então nós vamos olhar algumas coisas bem valiosas, rapidinho, esse culto é mais rápido, certo? No que diz respeito a essas 4 coisas que, segundo a Bíblia, eu tenho que comprar, não devo vender, e a primeira delas é a verdade. Ela é o campo mais ameaçador para Satanás. Nada é mais ameaçador para o pai da mentira do que o poder da verdade. A proposta do Gênesis é nos mostrar o quão a necessidade do conhecimento da verdade prepara o indivíduo para qualquer tipo de questionamento. Você pode observar que a verdade é tão poderosa e tão genuína que quando Eva come o fruto, nada acontece. Você vai ver que os olhos só são abertos quando Adão come o fruto. Porque a mensagem, a verdade legítima, nua e crua, foi dada a ele. Quando você vai ver Satanás conversando com a mulher acerca da obediência a Deus, o que ele busca saber? O quanto Eva sabe sobre a verdade. Por isso a pergunta de Satanás é assim que disse Deus? Ele não afirma, ele pergunta. A pergunta de Satanás é: o que você sabe a respeito dos limites estabelecidos por Deus acerca dessa árvore? Me diga o que você sabe. Porque à medida que a pessoa descobre o quanto você sabe da verdade, ela tem um entendimento de quanto ela precisa usar de mentira para enganar você. Quanto menos você conhece a verdade, certo? O teor da mentira não precisa ser muito grande. A história não precisa ser tão mirabolante. Não. Basta uma historinha, basta apresentar alguma coisa, algum benefício, e você já vai estar pronto a vender um pouco da verdade que você conhece. Eu sempre uso esse exemplo porque gosto. Pessoas treinadas em alta performance para conhecer dinheiro falso, pouco recebe na mão o dinheiro falso. Ele lida tanto, mas ele tem que passar tanto, ele tem que esfregar a mão tantas vezes naquelas notas, que quando você vê um bancário contando a nota para conferir, ele vai assim, e você já notou que lá uma vez ou outra, ele para. Ele vem, e de repente ele parou. O que aconteceu? Na mão dele chegou algo suspeito. A textura, talvez porque foi envelhecida, talvez porque molhou, talvez porque amassou demais,
Certo? Então o que ele faz? Ele separa aquela nota e continua. Se passar na mão dele, ele conhece tanto a verdade passou tanto na mão dele, ele tem tanto conhecimento da verdade, que quando ele toca em algo, ele não sabe se é mentira, ele só sabe que é duvidoso. Então ele separa, e agora sim, depois de ter contado, ele volta àquela nota ou aquelas, e ele vai observar nelas outras marcas, cujas quais ele aprendeu para identificar a mentira. Mas por que a verdade é tão poderosa e precisa ser comprada e não pode ser vendida? João capítulo 8, verso de número 32. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Isso. Eu preciso ter a verdade, comprar a verdade, porque a verdade é libertadora. Quem conhece a verdade acabou, já era. Quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão aí, a turma do rato que virou morcego. Isso, eu também. Quem aqui já cobriu o espelho num dia de trovoada, porque levava o raio para dentro da sua casa? Olha aí, é o caminho da ignorância. Quem aqui já ficou sem tomar leite depois de ter chupado uma manga? Isso aqui, é isso aí. Certo? O que era isso? Isso era a sua falta de conhecer isso. Você não tinha a verdade. Você sabe que essa história de manga e de frutas com leite, você sabe que isso tinha a ver muito com escravidão. Para o escravo não consumir alimento demais, o Senhor contou para ele que se ou ele tomava o leite, ou comia a fruta, tá, o fruto. Porque se tomasse o leite e comesse a fruta, morria. A garotinha está até rindo, né? Deus te abençoe, minha filha, que você não nasceu nessa época. Hoje você toma uma vitamina de manga e tudo certo. Mas o que é isso? Isso é o poder da verdade. A verdade é libertadora. A verdade é tão perigosa, que tem muita gente que não quer que você saiba. Porque se você souber, ninguém te controla mais. Não é assim. A verdade te liberta. Ah, pastor, Jesus é a verdade. Sim. Mas a verdade que eu estou querendo dizer não é da libertação do pecado, é da libertação da ignorância. Entendeu? Então compre a verdade. Alguém te falou alguma coisa? Vai lá e dá uma olhada. Que às vezes pode tirar você de uma enrascada. Eu fui pregar num evento lá em Brasília, na igreja de um amigo. Não me deu tema, não me deu nada. Chego eu lá, num painel grandão, conferência, o nome da conferência, parousia. Parousia, nunca escutei negócio de parousia. Eu vim pregar na conferência da parousia, mas eu não sei o que é parousia. Mas aí quem é que estava lá? Google é. Fui no Google, sim. Parousia. E o pessoal passava. Parousia. Parousia ali. Falei, caraca, que coisa maneira. Não podia botar isso assim? De uma vez, botou parousia. Terminei de ler, irmão. Fechei o Google. 2 mocinhas me abordam. Pastor, o senhor pode chegar aqui? Eu falei, claro, levantei, saí, passei por uma porta. Quando passei a porta, um montão de luz, câmera, e um pessoal fazendo umas reportagenzinhas da igreja. Aí fui eu. Pastor Cláudio, mais uma vez o senhor conosco? Falei, muito feliz. E ninguém melhor do que o senhor para nos explicar e nos falar sobre esse tema.
Eu falei, é comigo mesmo, essa parada de Parousa tá fresquinho na minha mente. Na minha mente foi lá e Parousiei, não é verdade? E você deve estar querendo saber o que é Parousa e eu não vou falar para você procurar. Eu fui, vai você está entendendo? O poder da verdade, entendeu? A verdade liberta, diz a verdade liberta. Isso, ela é libertadora. Segunda coisa que a verdade nos traz, João capítulo 4, verso 6. João 4, 6. É? E eu não lembro onde está. Mas o texto que eu queria que fosse para ali é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, você também sabe não, né? Tá igual eu não lembro, mas tá tudo certo. Consegue achar aí, irmão? Porque se eu for aqui vai demorar. Deixa quieto, eu que errei aqui. Mas vamos lá. Hã? Não. 14. Ah, eu esqueci do 1. Estava 4, 6, isso. Presta atenção. Disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Eu sou a e a. Presta atenção aqui. Jesus disse, eu sou a verdade. Preste atenção. Todas as vezes que você usa a verdade, quem é que está contigo? Jesus. Ele está com você. Certo? A verdade é preciosa, porque todas as vezes que você faz uso dela, seja o que for, meu irmão, não sei o que aconteceu, certo? Você vai ter que pagar o preço, é verdade, para usar a verdade naquela situação. Mas todas as vezes que você usa a verdade, Cristo está contigo. Por quê? Porque Ele disse ser a verdade. Se você falar mentira, Cristo não está com você. Ele não é a mentira, Ele é a verdade. O pai da mentira é o oponente de Cristo, é Satanás. Então quando a Bíblia diz, certo, eu conheço a verdade, certo, e eu ando com a verdade, isso coloca Cristo comigo, por isso que é valiosíssimo. Não interessa o que vai acontecer, se eu estou com a verdade, Cristo está comigo. É assim que funciona. Tá certo? Por isso que é valioso. Terceiro, vamos colocar aqui Mateus 11:11. Primeiro, Mateus capítulo 11, verso 11, um texto dito por Jesus. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Presta atenção o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nascido de mulher, não há ninguém maior do que João. Quer pegar quem para comparar com João? Moisés? Vai lá. É isso? João é maior segundo Jesus. Quer pegar quem? Davi? Tá bom. Quem que você quer pegar para comparar? Quer pegar o apóstolo Paulo? Vamos embora. Certo? Segundo Jesus, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João se sobrepõe a todos eles. E aí eu pergunto a você, o que João tem de tão especial? O que faz de João alguém, né, tão especial? E aí eu quero mostrar a vocês, João 10, verso 41. O que é que coloca João numa posição tão honrada? E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João nunca curou ninguém, João nunca fez milagre nenhum, nada. A honra de João está, é verdade, em preparar o caminho para a própria verdade.
Um indivíduo que vai preparar o caminho da verdade não pode usar de mentira. Lembra, ele é a voz do que clama no deserto. As pessoas deixavam suas casas, o conforto, enfrentavam as adversidades do tempo para sentar horas e horas e ficar ouvindo um homem com um trabalho extremamente tradicional. Não havia nenhum movimento pentecostal naquele ambiente. João era alguém que expunha a verdade para as pessoas. E por isso, esse é um dos motivos pelos quais ele se tornou o homem narrado por Jesus como não haver ninguém maior do que ele. Bom, não posso me deter muito, isso fica para o segundo culto. Segunda coisa que precisa ser comprada depois da verdade, segundo o texto que lemos: a sabedoria. Todas as pessoas sábias, elas têm algumas coisas em particular. E a primeira delas, todo sábio reconhece o valor do conhecimento. Dificilmente você vai ver um sábio que não lê. Dificilmente você vai ver uns sábios que andam com companhias ruins. O sábio, ele reconhece e valoriza o valor do conhecimento. Vou te mostrar em dois âmbitos, Êxodo 31, 3, 4 e 5. Dá uma olhada. Êxodo 31. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o valor. Verso 4. Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Preste atenção. Nós vemos a palavra sabedoria e este homem recebendo conhecimento, informação para como beneficiar ouro, como beneficiar prata, como beneficiar cobre, como lidar com madeiras, como lidar com pedras. São técnicas. É só para você entender, certo? O valor do conhecimento, o quão importante ele é. Segunda coisa que a sabedoria faz com muita maestria é saber valorizar o silêncio antes da resposta. Dificilmente você vai ver um sábio se atropelando nas respostas. O sábio sempre estabelece um intervalo entre o que ouviu e o que será dito por ele. A sabedoria nos faz criar um ambiente, um vácuo, que nos permite avaliar o que vai ser dito, digerindo mesmo alguns com uma facilidade, com uma velocidade muito maior que outros. Mas a própria Bíblia diz que até um tolo, quando fica quieto, é considerado sábio. E isso nos expõe o valor do silêncio. E preste atenção, Jesus utilizando isso de uma forma extraordinária. João capítulo 8, verso 6. João 8, 6. Isto diziam eles, tentando, para que o tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Preste atenção, ele está diante de uma situação difícil. Estão colocando Jesus e o pressionando a confrontar a lei do Moisés para salvar uma adúltera. Todo mundo está de olho nele. Quem vai ousar enfrentar a lei de Moisés? Moisés disse que as tais sejam apedrejadas. Esse é o texto narrado pelos habilidosos escribas.
E tu, o que dizes? O que eles estão fazendo é dizendo: vamos lá, ô filho do carpinteiro, vamos lá. Vamos ver a palavra do Moisés e a sua. Jesus então não responde nada. Ele abaixa e começa a escrever com o dedo em terra. O silêncio tomou conta. Provavelmente as pessoas, seus algozes, estão pensando: ele agora está enrolado, não sabe o que vai responder. Agora sim. E começam a insistir: responde, vai lá, diga aí, apedrejamos ou não apedrejamos essa adúltera? Foi flagrante. Tem mais de uma testemunha. Mas ao valorizar o silêncio, ele dá uma pausa, levanta, e agora com uma resposta que vai fazer todos os acusadores voltarem para casa envergonhados. Provavelmente, depois daquela reunião em torno da pecadora, todos devem voltar sozinhos. Jesus mexeu com a individualidade de todos eles. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ninguém, sabe aquela reunião que mesmo não gostando do desfecho, mesmo dispostos a falar contra o resultado final, Jesus cala todos eles, porque se dois vão juntos, eles se sentem envergonhados, porque descobriram naquela reunião, certo? Que todos eles tinham coisas cujas quais os impediam de apedrejar um pecador, e algo cujo qual eles tinham de se envergonhar. Você consegue entender isso? A sabedoria faz você, mulher, valorizar o silêncio. Aliás, essa é uma das maiores e mais poderosas armas do sexo feminino de todos os tempos. Mulher, para ganhar o marido, fecha a boca. Mas a senhora aguenta? Não aguenta, então toma esse homem e deixa quieto. Certo? Terceiro, sabedoria. Certo? A sabedoria faz você aplicar o que ensina primeiramente em você, senão você é hipócrita. Alguns dizem que a inteligência é a capacidade de pegar informações, a capacidade de aprender. Quando alguém te explica apenas uma vez, ou só você observando, você é capaz de aprender, e isso coloca seu QI, seu coeficiente de inteligência, num alto nível. A palavra cultura para alguns tem a ver com o armazenamento de dados. Quanto maior for o número de informação que você tem, mais culto você será considerado. E quanto mais variações de assuntos você souber, certo? Mais culto em áreas variadas você será. Mas o sábio, ele tem qualidade de vida. O sábio consegue transformar a inteligência e o conhecimento em ações, em decisões. E por isso, presta atenção, duas coisas eu quero mostrar a você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 8. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, 28, perdão. 3:28. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é a história das duas prostitutas que engravidaram morando sozinhas. Certo? Tem alguém que não conhece essa história? Faz assim. Quem não conhece? Isso, só para eu explicar rapidinho para vocês. Essa é uma história bíblica, tá certo? De duas prostitutas que moravam juntas, certo? Dividiam seus clientes. Estão expostas a uma gravidez indesejadas. O parto dessas mulheres diferenciam-se em 3 dias apenas, certo? 3 dias de diferença.
Eram mulheres, eram prostitutas, eram solitárias, estavam grávidas e deram luz a meninos. Cada uma deu a luz ao menino. A Bíblia diz que não havia testemunhas, lógico, certo? As pessoas, seus familiares não compartilhavam daquele estilo de vida, então não houve ninguém, provavelmente uma auxiliou a outra no parto. Ninguém teve acesso às crianças, a não ser as duas. Mas por um descuido, sem querer, certo? Uma das mães provavelmente vira e sufoca o menino. Pelo menos essa é a narrativa da outra. E não é difícil de entender. E um menino morre. A mãe que matou o menino acorda de madrugada e vê seu filho morto. Ela então pega o menino e a outra, num sono profundo, ela troca o filho com a outra. Pega o filho dela morto, bota do lado da outra e pega o da outra e leva para sua cama. Pela manhã, quando a mulher acorda, vê o menino morto, entra em desespero. Mas ao observar o filho, ela nota que não é o seu. O menino dela está vivo e pior, no braço da outra. Então elas começam a brigar pela disputa do menino. Não chegam a conclusão nenhuma. Não pode pedir, né, a ninguém tem poder de decisão. Salomão é recente no trono. A comunidade ainda está observando se há nele a sabedoria. E levam o caso para ele e narram. E Salomão então pede uma espada de um de seus soldados e diz: já que eu não sei de quem é o filho, corta o menino no meio, dá metade para uma e metade para outra. O que ele quer? Ele quer a velocidade. É isso que ele quer. Preste atenção. Enquanto o ponto anterior fala da pausa, do silêncio, do tempo entre o que se ouve e o que se responde, Salomão trabalha o contrário, é com a velocidade. Ele quer o estímulo. Ele quer dizer: vou matar o menino, porque ele sabe, a hora que ele disser mata o menino, a mãe do menino pula na frente. E quando ele diz parte o menino, a mãe diz: oh, não, pega o menino e dá para ela. Pode dar o menino para ela. Sabe o que a outra disse? Não, pode matar o menino, nem meu nem dela. Salomão disse: então pega o garoto e entrega na mão daquela ali, ó, que aquela é a mãe dele. Pela velocidade de reação, mesmo que a segunda não concordasse, já estava feito. A mãe verdadeira saltou à frente. Por que a sabedoria é valiosa? Porque ela nos dá habilidades de reconhecer, de acessar determinadas coisas incomuns. E preste atenção, ainda no capítulo 10, no verso 4 de 1 Reis, o mesmo Salomão, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Preste atenção. Nesse terceiro ponto, o que é Salomão? Ele não tem sabedoria apenas para aplicar fora de casa. Quando alguém foi visitar a sua casa, olhou a cozinha, olhou a roupa de seus criados, a postura deles, como as coisas eram organizadas, certo? Para mim, uma das coisas que deve ter impressionado uma rainha como aquela, provavelmente deve ter sido a segurança de sua cozinha. Grande parte dos monarcas daquela época morria envenenado. Sempre havia uma conspiração em torno para se tomar o governo. No meu entender, quando a rainha chega à cozinha, provavelmente o nível de segurança não devia ser muito alto, porque ninguém queria um homem como Salomão morto. Todo mundo o queria vivo, porque todos se beneficiavam disso.
Então a sabedoria é valiosa? Sim, primeiro, certo? Para que nós jamais desprezemos o conhecimento. Não deixe de ler, de aprender, de se aplicar. Se você é alguém que acha que não precisa estudar, lamento te dizer, você não é só preguiçoso nem desleixado, você é tolo. Aprenda a valorizar o conhecimento. Segundo, se você é sábio de verdade, aprenda a estabelecer um intervalo entre o que você ouve e o que você fala. Grande parte dos conflitos cujos quais você e eu nos metemos sempre foi não delineando muito bem esse distanciamento entre o ouvido e a língua. E terceiro, certo? O sábio, ele aplica na sua vida antes de aplicar na dos outros. Posso ouvir um amém? O terceiro, certo? Eu vou ficar com a minha tradução. Ok? Disciplina. 3 coisas aqui até o momento que precisamos comprar. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Sabedoria. Terceira, disciplina. Certo? Lá estava escrito instrução. Mas eu quero ficar com essa palavra. O sábio, ele sabe qual é o valor da disciplina, o valor da correção, o valor da informação que chega para confrontar você entre o certo e o errado. Isso é valiosíssimo, certo? O valor da disciplina. Compre esse valor de correção. Tem gente que não conserta, não melhora, simplesmente porque odeia ser confrontado. Basta dizer que cometeu um erro, uma falha, que pronto, entra em modo de defesa e não de correção. Eu vou te dar 2 versículos colocando essa palavra, certo? Compre a disciplina, compre e não venda, certo? Aprenda a lidar com a correção. Provérbios 23, 13. 23, 13 de Provérbios. Vamos lá, ó. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Quer mais um texto? Vamos a Hebreus 12, 8. Dá uma olhada nesse texto. Hebreus 12, 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Preste atenção. O valor da correção, de viver com alguém que pode dizer para você, você não pode eleger qualquer um para te disciplinar, mas você tem que ter pessoas com intimidade, pessoas sábias, certo? Pessoas verdadeiras que podem dizer para você, essa atitude sua está passando do limite. Isso aí não está certo. Isso que você fez é desagradável. Isso foi abuso de autoridade. Isso foi falta de educação. Tem alguém, certo? Que estabeleça sobre você uma visão de disciplina. O texto diz, se você está sem disciplina, se não há ninguém que possa colocar você no seu lugar, isso é extremamente perigoso. Aqui nós temos até uma conotação de colocar basicamente a pessoa fora do povo. Você é um bastardo, você não é um filho, você é alguém de fora, porque você não aceita a correção. Então é importante. Agora, como é se você vai ser disciplinado se você não conhece a verdade lá na frente? Se a você falta conhecimento, falta informação, isso é um problema. E por último, esse culto é mais curtinho, por isso eu acabo acelerando mais. Por último, a prudência, o entendimento na versão que veio para cá. Compre a prudência. O que é o prudente?
certo? Ou entendimento. De uma forma simples, é a pessoa cuidadosa, é a pessoa responsável e preparada para discernir entre o bem e o mal. Preste atenção, isso é valiosíssimo, principalmente num tempo como o de hoje. Vou te dar um exemplo. Eu já fui 5 vezes para a minha rede social avisar que eu não vendo nada. Eu não vendo Bíblia, eu não vendo curso, eu não vendo remédio para cegueira, para osso, para impotência. Eu não vendo. Já falei. Todo dia eu encontro alguém. Pastor, o senhor tem que falar. Porque uma amiga minha comprou um remédio que não chegou. Uma Bíblia que não veio. O que falta nessa pessoa? Prudência. Cuidado. São pessoas que não sabem discernir o bem e do mal. E você precisa ter o cuidado. Você lembra quando os gibeonitas foram lá para enganar o Josué? O que faltou nele? Um homem de Deus. E disse, eu e a minha casa serviremos ao... Mas fez uma aliança com a turma que não devia. Porque faltou nele o quê? Prudência. Era guerreiro, sim ou não? Temente a Deus, sim ou não? Isso. Mas vacilou na prudência. Entendeu? Hoje, por exemplo, você quer arrumar um candidato para casar? Meu filho, vou até voltar na minha mensagem. Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Hoje você marca um encontro assim na rede social. O cara bota a foto dele. Sabe o que é filtro? Você sabe quantos tipos de filtro existe? Sabe não, né? Procura saber. Aí você marca o encontro com aquele homem lindo, Brad Pitt. Quando a senhora chega na praça, quem é que está sentado? Pedro de Lara. Você está rindo de tu? É verdade. O que é isso? Prudência. Vem para a igreja sem prudência. Conta para os outros que não deve. Pede conselho à cabeça de bagre. Empresta dinheiro para gente que não paga nem promessa, vai pagar dinheiro. Conta segredo para gente que não guarda nem dinheiro. Vai guardar segredo? Aí depois fala, o Satanás está aqui. Não estava, veio contigo. Ele não estava, porque a companhia que trouxe ele foi você. Prudente. Essas 4 coisas, e pior, a Bíblia diz que tudo isso tem que ser comprado. Prudência não vai vir para você de graça. Disciplina não vai vir para você de graça. Sabedoria não vai vir de graça. Verdade não vai vir de graça. Você vai ter que pagar um preço para ter tudo isso. Posso escutar um amém? Então está quase na hora de nós ir embora. A hora de botar em prática isso. Fala verdade, sabedoria. O que vem agora? Disciplina. E por último, de novo. Fala assim, estou vendendo. É isso aí. Tá nada, tem gente que olhou e disse, tem nada. Eu tenho que comprar. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.